Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Quarta-feira é dia de live. Agora é novo horário, 8h33. Vocês sabem por que 8h33? Por conta da nossa temática, da nossa máxima, na verdade. Não de 3 em 3. Ou seja, não é para comer de 3 em 3 horas, pelo amor de Deus. Jamais. Beleza? Então, essa é a história. Aqui, é hashtag. Não de 3 em 3. Seja lá quem você for, se você tem doenças associadas ao metabolismo, diabetes, hipertensão, se você tem fígado gorduroso, se você tem síndrome ovários policísticos, se você só precisa de emagrecer, você não deve comer de 3 em 3 horas. Coma quando você estiver com fome. Por favor, vamos combinar assim, não de 3 em 3. Boa noite para todos vocês, muito feliz mais uma vez de estar aqui. Hoje eu quero trazer um assunto que é extremamente solicitado, que é fígado gorduroso. A gente tem muitas pessoas padecendo desse mal silenciosamente. É mais um mal silencioso que a gente convive, mais uma doença do metabolismo que leva as pessoas a terem complicações gravíssimas no longo prazo. Dentre elas, cirrose hepática, importante, é a principal causa de transplante hepático na mulher nos Estados Unidos, e a expectativa é que esse ano ou ano que vem seja no homem também. Ou seja, gente, acabou essa história de cirrose alcoólica, cirrose de álcool de quem bebe. Olha, o que mata, o que faz cirrose agora, sabe o que é? É frutose, são açúcares, são carboidratos. Ponto, e a gente vai ver qual é o mecanismo que isso acontece. Gente, tudo a ver com tudo que a gente fala aqui. Tudo a ver, porque são doenças associadas ao metabolismo. Todas elas. Olha, desde começa lá, hipertensão, vai passando por síndrome ovários policísticos, vai passando por diabetes, a própria obesidade, doenças do metabolismo. Só para vocês terem ideia, não existia fígado gorduroso até 1980. Vou contar a história para vocês. Como que uma coisa é incrível. Não existia. Só que a nossa sociedade, ela foi evoluindo de tal forma, evoluindo essas dietas, essas alimentações malucas, tudo em pacote, tudo isso extremamente ultraprocessado, açúcares, enfim, nós ficamos numa sociedade doente. Mais de 25% da população no mundo tem fígado gorduroso. É muito comum, eu passando minha visita no hospital, eu vejo lá, eu vou olhar a história do paciente, o paciente está lá, cirrose hepática avançada, que é o que a gente classifica como Child C, nunca bebeu. A pessoa nunca bebeu, cirrose hepática nunca bebeu. Eu quero saber, quero perguntar para vocês, alguém conhece uma pessoa que teve cirrose que nunca bebeu? Me responda aí, vamos ver. Boa noite para vocês, Tatiana Espírito Santo. Opa, é só Espírito, Tatiana Espírito. Paulo Roberto Graújo, Adriel. Boa noite, boa noite, boa noite. Lucinha, boa noite, Amanda. Márcio Fagundes atingiu cetose depois de 29 horas ou 30 horas. 29 ou 30 horas de jejum. Parabéns, está no caminho certo, caminho da otimização metabólica. Legal. Raziele. Tá sem o som? Ou já apareceu o som? Vamos ver. Me responda, por favor. Gente, todo mundo, vocês não conhecem pessoas com cirrose hepática. Aqui, ó. A Moninha tá falando que sim, que conhece. A Jaque tá falando que sim, que conhece. Gente, é muito comum atualmente. Muito comum pessoas que nunca beberam e que têm cirrose hepática. Certo? Muitas dessas condições são devido ao fígado gorduroso. E o mais interessante é o seguinte, que a gente vê as pessoas chegando no consultório, porque eu tenho fígado gorduroso e tal. Porque me falaram só para parar de comer gordura, que tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E tá tranquilo, isso é uma condição muito simples, muito comum. Não é, ponto, não é. Não é porque quem tem fígado gorduroso tem uma chance enorme de evoluir para esteatohepatite não alcoólica. E depois, aí é um pulo para cirrose hepática. E depois de cirrose hepática, meu amigo, para resolver essa condição
É muito grave. Gente, eu tô aqui no YouTube, voltamos pro YouTube. Semana passada a gente já esteve, essa semana mais uma vez. Quem tá aí no YouTube, um grande abraço. Não consigo ver, não consigo responder as perguntas. Vou organizar aqui pra gente poder responder as perguntas melhor no YouTube. Ó, exatamente, Paulo, esteatose hepática. Então vamos lá, vamos começar. Eita, que eu não fiz o print pra vocês aqui. Estamos só no YouTube. Gente, a gente tem nossos slides aqui só no YouTube hoje. Gente, o que é? O que é doença hepática gordurosa do fígado? É quando a gente tem gordura no fígado. Só que, presta atenção. Ah tá, ó, hoje o Davi tá rindo. Hoje a aula é muito rápida. Toda quarta-feira eu falo isso. Mas hoje sim, hoje vai ser muito rapidinho. Eu falo muito toda quarta-feira, mas aí a gente acaba falando 1 hora, o tempo que o Insta me permite aqui. Mas hoje vai ser muito rápido. A gente vai entender seis formas de 6 verdades sobre fígado gorduroso. Deixa eu colocar aqui, ó. Fígado gorduroso. Gorduroso. 6 verdades. 6 verdades. Pessoal, lembrando para vocês que toda quarta-feira às 8h33, por conta de não de 3 em 3, a gente tem um encontro aqui para falar de doenças associadas ao metabolismo. Todas as doenças não infecciosas, elas têm um fundo no metabolismo, leia-se resistência insulínica. Então, todo mundo que conhece alguém que tem diabetes, hipertensão, que tem obesidade, todo mundo que conhece uma pessoa que tem que está lutando contra o câncer, que tem fígado gorduroso, obviamente, que a gente vai falar aqui, alguma pessoa que está obesinha, está acima do peso, resistência insulínica, vou mandar um aviãozinho, vamos chamar essa pessoa aqui para essa live, que vai ser muito interessante a gente entender qual que é o mecanismo, tudo isso está interrelacionado e vale muito a pena a gente conversar, a gente entender. Ó, a educação, o entendimento da fisiopatologia, do que aconteceu, a raiz do problema é essencial para a gente conseguir lutar contra isso de forma eficaz. Então vamos lá. A doença hepática gordurosa não alcoólica é muita gordura armazenada no fígado. Gente, todo o fígado tem gordura. Só que a gente não pode passar de 5% de gordura no fígado. Por que todo fígado tem gordura? É porque é lá que é transformada as gorduras. É lá que a gente faz um mecanismo que chama de novo lipogênese. Lipo de gordura, gênese de fabricação. A gente transforma os carboidratos, o excesso de carboidratos, a gente só consegue armazenar 2.000 quilocalorias de carboidratos no corpo. Passou daquilo ali, a gente transforma esse carboidratos em gordura. E o primeiro local é lá onde ele já está ali, no fígado. Então, de certa forma, a gente tem sim, todo mundo tem um pouco de gordura no fígado. Só que passou de 5% de gordura nesse fígado, aí a pessoa já tem o que a gente conhece como fígado gorduroso ou doença hepática gordurosa não alcoólica. Vou contar uma coisa que é muito interessante para vocês. É o seguinte, essa condição, ela até 1980 não existia. A única coisa que causava gordura no fígado era o álcool. Aí apareceram as pessoas que tinham gordura no fígado, o médico olhava para essas pessoas e pensava, olha, você bebe? A pessoa virava e falava assim, não, eu não bebo. E o médico virava assim e falava assim, olha, essa pessoa bebe, mas não assume. É o alcoólatra que não assume o alcoolismo. Ou seja, a culpa é dela. Você bebe sim. Até que começou a aparecer crianças. Por quê? Porque a criança chora, toma ali um leite com Toddy, toma ali um pão com sei lá, um açúcarzinho para você ficar mais tranquilo. E de fato, o carboidrato, excesso, bomba de carboidrato, deixa a pessoa mais tranquila. E as crianças começaram a aparecer com gordura no fígado, aí os médicos ficaram sem saber. Bom, essa criança não está bebendo, então tem alguma coisa de anormal. Foram estudar e o que chegaram à conclusão é que existe uma doença que ela tem a mesma condição histológica, que é a avaliação do a avaliação microscópica da hepatite alcoólica, que é a hepatite gordurosa não alcoólica. Ou seja,
são duas condições que, do ponto de vista microscópico, ela é a mesma coisa. Só que uma é causada pelo álcool, outra é causada pelo excesso de, que nós vamos ver daqui a pouco, mostrar para vocês o que causa esteatohepatite não alcoólica. Então, vamos lá. Ó, fígado gorduroso é uma doença somente do alcoolismo? Não, não é doença do alcoolismo, acabei de falar. O fígado gorduroso é uma doença que é causada por hábitos alimentares do mundo moderno. Pão, bolo, biscoito, macarrão, arroz branco, açúcar e o sedentarismo associado. Por quê? Por que sedentarismo? Imagine você que eu como lá um prato de arroz, um prato de batata, de macarrão. Aí eu faço uma atividade física vigorosa, eu consumo todo aquele excesso de glicose, aquele excesso de glicogênio. Aquele excesso de glicose, ele não vai ser transformado em gordura. Pessoal, mais uma vez, só para vocês entenderem, eu não consigo armazenar muita glicose. Tudo que eu como, todo bolo, todo macarrão, todo o arroz, ele vira glicose. Ele entra na nossa corrente sanguínea como glicose. E eu só consigo armazenar 2.000 quilocalorias de glicose, não mais do que isso. O resto é transformado em gordura. Então, na medida que eu como essas 2.000 quilocalorias e consigo gastar fazendo atividade física, esse excesso ele não é transformado em gordura. Ou seja, o sedentarismo ele é fator protetor e importante protetor do fígado gorduroso, certo? E o excesso de carboidratos, pão, bolo, biscoito, macarrão, arroz branco, de 3 em 3 horas, levou a humanidade a ter epidemia de fígado gorduroso, de esteatohepatite não alcoólica. Então vamos lá. Essa esteatohepatite não alcoólica, que é mais conhecido como fígado gorduroso, é o estágio inicial. Esta esteatose hepática não gordurosa, desculpa, é o estágio inicial da esteatohepatite não alcoólica, porque começa com a gordura simples no fígado, depois essa gordura vai evoluindo para um quadro de hepatite, que é a inflamação do hepatócito, que é a célula do fígado. Depois desse hepatócito inflamado, ele pode evoluir para um quadro de cirrose. O que é cirrose? Cirrose é quando essa inflamação ela tenta se resolver e aquilo ali vira fibrose. Gente, tudo que é fibrose é como se fosse um tecido cicatricial, que ele não tem vida. Tudo que é fibrose não funciona. Então, na medida que eu tenho essa inflamação ali da célula do fígado, do hepatócito, e o organismo tenta resolver aquilo ali, eu tenho uma possibilidade de fazer uma cirrose, que é a cicatrização daquele tecido. Você já viu? É só a gente pensar um machucado, uma ferida grande, com uma capa de cicatriz ali por cima. Aquilo é um tecido que não tem vida. Então, é como se eu tivesse uma cicatrização do fígado, uma fibrose do fígado, e aquela fibrose deixa o fígado sem funcionar. Então, primeiro começa com a gordura, depois vai para uma hepatite, depois dessa hepatite evolui para essa cirrose. Agora vocês me perguntam, todo mundo evolui? Não, nem todo mundo evolui. Tem pessoas que ficam ali somente com a gordura no fígado, não vai para a hepatite. Tem pessoas que estão na hepatite e não vai para a cirrose. Mas aí você vai me perguntar, bom, e tá tudo bem se isso não progredir? Eu posso ficar então com essa gordura no fígado e que tá tudo ok, sem problema nenhum? Não tá tudo ok. Por quê? Porque na medida que eu tenho gordura no fígado, eu tenho uma possibilidade muito grande de fazer o que a gente conhece como resistência à insulina. Imagina vocês que a insulina transforma coloca esse carboidrato para ser transformado em gorduras. A insulina faz isso. Na medida que eu já tenho excesso de gordura dentro do fígado, essa insulina não consegue transformar o resto, os carboidratos, em gordura mais. Ela tem dificuldade de fazer todo esse processo dentro do fígado. Então, o fígado gorduroso vai me levar nesse estágio, nessa situação de resistência insulínica, que é a condição extremamente ruim, extremamente perversa, vamos dizer assim, do mundo atual. Inclusive metade da população dos Estados Unidos tem, e que leva a praticamente todas as doenças não infecciosas que a gente conhece. Então, sim, tem problema se não progredir. Por quê? Porque se não progredir, mesmo assim, eu tenho uma possibilidade muito grande
de ter resistência à insulina. Ah, não, isso aqui eu quero mostrar para vocês. Eu não tenho aqui o slide, mas eu quero mostrar aqui no computador. Ó, olha isso aqui. Isso aqui é o fígado gorduroso. A pessoa come muito, come e faz o fígado gorduroso, leva à resistência insulínica. Aí ela tem que aumentar a secreção de insulina. Aí o que acontece é que esse excesso de gordura no fígado, ele é exportado. Ele é exportado para onde? Ele é exportado para o pâncreas. Aí o pâncreas fica lotado de gorduras. E daí, o que acontece? Aí o pâncreas não consegue mais liberar a insulina. E o que acontece aí? Aí eleva a glicose no plasma. E o que é glicose elevada no plasma? Vamos ver se você sabe. Olha, se eu tenho lá uma pessoa que eu faço lá uma glicemia, se eu pego um exame de uma pessoa em jejum, eu faço uma glicose, a glicose dela está alta, o que ela tem? Dou um presente. Um presente para quem responder. Pego a pessoa, faço a glicose está alta, o que essa pessoa tem? Vamos responder. Alguém se arrisca? Diabetes. Nath acertou. Parabéns. Isso mesmo. Isso mesmo. Esse é o primeiro passo para quem está querendo ter diabetes. Beleza? Você primeiro começa com essa gordurinha no fígado. Você ainda continua comendo pão, bolo, biscoito, macarrão, arroz branco. Pão, bolo, biscoito, macarrão, arroz branco. 3 horas. Aí você não tem condições de armazenar essa gordura no fígado mais. O que acontece? Essa gordura vai ser exportada para o pâncreas. Aí o seu pâncreas, que antes funcionava direitinho, mas só tinha que subir um pouquinho esse excesso de insulina, mas ele conseguia fazer, o pâncreas agora é inundado de gordura. Ele perde a função. Ou seja, começa aí o que a gente conhece como diabetes. Nasce a diabetes, que é quando a gente tem uma glicemia, uma glicose no sangue acima de 126 miligramas por decilitro. Certo? Essa é um esquema que foi publicado inclusive na American Diabetes Association, na Diabetes Care, em 2013. A teoria gêmeas. Primeiro gordura no fígado, depois gordura no pâncreas, que leva a diabetes. Mas antes disso, gente, mais ou menos 20 anos de evolução. Todo mundo conhece aqui o meu diagrama de evolução da glicose. Pessoal, resistência insulínica, o que é? Então, está associada a fígado gorduroso. É causa e consequência. E é causa e consequência de quase todas as doenças não infecciosas que a gente conhece. Doenças cardíacas, cânceres, fígado gorduroso, síndrome ovário policístico, disfunção erétil no homem, enxaqueca, arritmia, AVC, demência, gordura corporal, obesidade e diabetes. Olha, tem um professor norte-americano, Kraft, tá velhinho, deve ter uns 95 anos, se brincar. Assisti uma entrevista com ele. Ele é um patologista. Ele avaliou pós-mortem, né, a avaliação, a autópsia, não é uma autópsia, ele faz uma avaliação microscópica, patologia mesmo, avaliação no microscópio, de peças de pessoas que morreram de infarto, de AVCs, pessoas que morreram de câncer. O que ele identificou inicialmente foi a mesma alteração que ele identificou naquelas pessoas que tinham diabetes inicial, ou seja, alterações vasculares da resistência à insulina. A gente está aqui diante de uma coisa, de algo que pode explicar quase todas as doenças. Aí chega uma pessoa lá que morreu de infarto. Qual que é a declaração de óbito dele? Infarto agudo do miocárdio. Mas a gente poderia muito bem colocar resistência insulínica levando a infarto agudo do miocárdio, desculpa. Ou seja, a gente tem ali uma raiz para quase todas as condições, as doenças não infecciosas que mais matam, inclusive, no mundo. Gente, o que mais mata é câncer e infarto. Primeiro infarto, na verdade, depois vem câncer, quase já alcançando o infarto. E se a gente combater a resistência insulínica, a gente está combatendo essas duas doenças que mais matam. Então, hoje em dia, essa consciência vem crescendo muito de forma importante. Pode ser, chances são que as pessoas vão viver muito mais e com muito mais qualidade de vida dentro de um tempo, ok? Por quê? Porque a gente está combatendo aquilo que a gente conhece como resistência à insulina. Bom, então aqui seguindo, o número 1, quais são as seis verdades? Número 1, na verdade, o que é
quais são as 6 verdades? A verdade número 1, a doença é uma doença gordurosa, que ela pode evoluir, mas que mesmo que ela não evolua, ela tem consequência. Número 2, é grave, sim, aproximadamente 25 a 30% de todos os casos, o fígado gordo progride para essa condição mais séria que é a hepatite. As células do corpo ficam extremamente inflamadas. Quando o fígado tenta reparar essas células danificadas, o tecido cicatricial se forma. É o corpo tentando resolver aquela inflamação, forma um tecido cicatricial, é aquilo que a gente conhece como fibrose. É aí que a gente tem a cirrose hepática. Ou seja, uma condição que começou com uma coisa tranquila, que é uma gordura no fígado, depois evoluiu para hepatite não alcoólica, depois evoluiu para cirrose. 25 a 30% das pessoas têm risco. Pessoal, mais uma vez, eu repito, é a principal causa de transplante hepático na mulher nos Estados Unidos, e a previsão é que esse ano ou ano que vem também em homem. Ou seja, isso não é uma doença mais de quem tem o hábito de beber bebida alcoólica. Eventualmente, cerca de 20% dos casos que tem essa esteatohepatite podem progredir para cirrose, que é a doença irreversível. Gente, cirrose é irreversível. Cirrose, por exemplo, um child C, que é um mais grave, só com transplante hepático. Essa cirrose mais leve tem que viver, mas com uma série de limitações na vida. A pessoa tem que ficar de olho na dieta, uma dieta muito pesada. Ela não pode ser... Ela tem que ficar atenta a todo tipo de medicação que toma. Enfim, é muito difícil você viver com uma cirrose hepática. É muito difícil. E essa condição, essa hepatite, esteatohepatite, em 20% dos casos evolui para essa cirrose e que acaba evoluindo para uma insuficiência hepática grave. Gente, insuficiência hepática grave é realmente muito triste, muito triste. Número 3, o que causa? Essas são as verdades que a gente já trouxe, repetindo. Número 1, é uma condição que evolui, não fica só na doença gordurosa. Então número 1, é uma doença gordurosa, o fígado hepático, que evolui para esteatohepatite, que evolui para cirrose. Número 2, é grave? Sim, é grave. Essa condição pode evoluir para essa cirrose, e cirrose hepática leva a insuficiência hepática fulminante. Número 3, o que causa? E o que causa, todo mundo fala que é ingestão de gorduras. Não, o que causa não são ingestão de gorduras. O que causa é excesso da ingestão de calorias. Você come muitas calorias, você não tem como estocar essas calorias, esse excesso de calorias acaba se transformando em gorduras. Agora, existe um tipo de macronutrientes, proteínas, carboidratos e gorduras são macronutrientes. Macronutrientes, eles têm uma condição, eles têm uma predisposição a fazer fígado gorduroso de forma mais importante, que são os carboidratos. Você come muitos, principalmente carboidratos refinados. Esses carboidratos refinados, eles sofrem esse mecanismo de formação de gorduras direto no fígado, e isso vai levar essa gordura no fígado intrahepático. Além disso, excesso de açúcar. Por quê? O açúcar ele tem metade sacarose e metade metade glicose e metade frutose. O açúcar é sacarose. Então essa frutose ela não é metabolizada no resto do corpo. Ela só é metabolizada só no fígado. É como se fosse uma bomba, é como se fosse um tiro direto no fígado, essa frutose. Excesso de frutose. Eu não falo aqui frutose da fruta, eu falo excesso de frutose de alimentos industrializados, processados, refinados. Tudo que tem açúcar de mesa, metade é glicose, metade é frutose, então corra deles. E além disso, o estilo de vida sedentário. Por quê? Porque você nunca está gastando aquele excesso de calorias. Então, número 3, o que causa? Excesso de ingestão de calorias, muitos carboidratos refinados, muito açúcar e estilo de vida sedentário. Número 4, quais são os fatores de risco? Olha, gente, a resistência insulínica mais uma vez aparece aqui como fator de risco número 1. Por quê? Se a pessoa ela tem que fazer estímulos muito altos de insulina, a insulina não funciona para fazer aquela ação na célula. O pâncreas responde a isso, estimulando cada vez mais os níveis de insulina. E essa insulina faz a transformação de glicose em gordura no fígado. Então a resistência insulínica realmente é um fator de risco muito grande. Qual é o outro fator de risco? Gordura abdominal. Mais uma vez por conta da insulina. Por quê? Quem tem uma circunferência abdominal muito alta, isso quer dizer que indiretamente ela tem resistência insulínica.
Porque quem ainda insiste em falar que não tem nada a ver a história da insulina, que a gente insiste demais, que insulina, a gente é muito terrorista, que a gente fala de insulina o tempo inteiro. Pessoal, um dos marcadores de resistência insulínica é o aumento da circunferência abdominal. Ponto. Não tem que discutir. Está no livro de patologia, a gente pode pegar, a gente pode mostrar para você. Fisiopatologia. Não adianta. Aumento da circunferência abdominal é risco de resistência insulínica. Então, se resistência insulínica é um fator de risco, se você ainda tem uma circunferência abdominal muito alta, você tem risco de ter resistência insulínica, então você também tem fator de risco para fígado gorduroso. Se você tem aí um abdômen muito, muito avantajado, pode ser, chances são que você tem fígado gorduroso. Beleza? Façam um exame para saber. Qual exame? A gente vai ver aqui na frente. E número 3, desse fator de risco, primeiro, resistência insulínica, depois se você tem uma circunferência abdominal muito grande. Número 3 é genética. Tem pessoas que têm predisposição genética a ter acúmulo de gorduras, e isso a gente também não tem discussão, porque realmente é uma grande verdade, embora o fator epigenético, aquilo que você faz com o seu corpo, é 80% de tudo, 20% fica com a genética, ou seja, muito menor, mas sim, pessoas com fatores genéticos para ter obesidade e fígado gorduroso. Passando para o número 5, como saber se eu tenho fígado gorduroso? Pessoal, já eu respondo algumas perguntas aí da turma do Instagram. Olha, o fígado gorduroso é diagnosticado com um exame de ultrassonografia ou tomografia computadorizada do fígado, certo? Às vezes, dependendo de como ali está evoluindo, o médico vai pedir, inclusive, até uma biópsia do fígado também, sabe? Se a gente pedir alguns exames de sangue, como triglicérides, insulina, que é importantíssimo, gente, eu recomendo todos vocês que estão aí pedir insulina, solicitar para o seu médico: doutor, pede para mim uma insulina basal, uma insulina de jejum, para eu entender se eu tenho resistência insulínica, se eu tenho hiperinsulinemia ou não, porque é o início de todo tipo de doença metabólica. Pedir algumas enzimas hepáticas também, e que a gente sempre vê uma elevação dentro desse contexto de fígado gorduroso, certo? Agora, vamos passar para o número 6, que é o tratamento. Pessoal, o tratamento é o seguinte: otimização metabólica. O tratamento é otimização metabólica. Qual é o tratamento do fígado gorduroso? Otimização metabólica. Primeiro, você começa com a restrição terapêutica de carboidratos. Você pode chegar até na cetogênica, que é o creme, que é o melhor tratamento que existe. Depois você vai evoluindo, você faz um jejum. Você tem que cuidar da microbiota. Novos estudos, um corpo crescente de estudos vem associando microbiota, disbiose, que inclusive eu vou trazer aqui, vou falar para vocês uma aula específica, uma live específica sobre microbiota, inclusive com uma colega, que não sei se ela é nutricionista, sabe muito de microbiota, exercício físico e cuidados com sono, estresse. Uma suplementação de cúrcuma ajuda, inclusive se vocês estiverem em casa, colocam uma cúrcuma na comida, embora a biodisponibilidade não é tão grande, mas vale melhor alguma coisa do que nada. Ômega 3 e berberine. Qual que é o pilar? Restrição terapêutica de carboidratos. Primeiro, começa tirando açúcar. Tira o açúcar, tira o processado, tira os ultraprocessados e refinados. Aquilo que está dentro de uma sacola, aquilo que está dentro de uma embalagem, fuja daquilo. Coma comida de verdade. Depois, faça jejum. Depois, cuide da sua microbiota, que são as bactérias que estão ali no seu intestino. Bactérias boas e bactérias ruins. As gram-negativas e gram-positivas. Faça atividade física regularmente, 150 minutos por dia. E 2 dias de atividade resistida, ou seja, de fortalecimento muscular. Faça higiene do sono, cuide do seu estresse. Reposição de cúrcuma, ômega 3 e berberine são sensacionais, são incríveis para poder fazer essa otimização metabólica que a gente sempre fala aqui, certo? Chegamos para o final, novos caminhos, como eu estava falando, vários estudos confirmaram que o microbioma intestinal de uma pessoa obesa tem sim capacidade aumentada de estocar energia da dieta, influenciar o peso corporal, além de interferir nas alterações metabólicas, como aumentando alguns marcadores de obesidade, inclusive aumentando a resistência insulínica. Ou seja, gente, a microbiota intestinal são as bactérias que estão ali no intestino
que vão ser capazes de modular todo esse processo. Não é só isso, repito, não é só isso. A gente precisa de lançar mão de outras formas de tratamento como a restrição terapêutica de carboidratos e o jejum. Mas avaliar a microbiota dentro de todo esse contexto é essencial, e meus pacientes do meu consultório, dentro dos meus atendimentos presenciais ou não, ou telemedicina, a gente sempre avalia esse pilar. As pessoas lá do meu método de emagrecimento, inclusive, estou fazendo uma aula específica para eles, para ensinar formas de modular essa microbiota, de forma que eles consigam perder peso. Inclusive, já teve uma história aí, que foi até motivo de chacota, da história da microbiota do magro. Uma youtuber estava vendendo a microbiota do magro, porque a história começou assim, ó. Eles transplantaram as bactérias de uma pessoa que era magra para uma pessoa que era gorda. A pessoa gorda emagreceu. E fizeram o contrário, e a pessoa gorda, a pessoa magra, engordou. Inclusive está aqui, ó. Mais recentemente, a transferência de microbiota de intestino de doadores humanos magros demonstrou aumentar a sensibilidade à insulina em homens obesos com síndrome metabólica. Então, essa história ficou tão assim que começaram, de uma forma oportunista, óbvio, querer vender a microbiota de uma pessoa que é magra. Só que não é assim, não funciona desse jeito, e isso não é a solução. Pode ser uma forma, um caminho a ser percorrido também, mas não é isso que vai mudar o jogo. Então, é importante a gente avaliar todos os pilares: restrição terapêutica de carboidratos, jejum, avaliar essa microbiota, atividade física e suplementação, cuidado com o sono, cuidado com o estresse. Por quê? Porque uma noite mal dormida aumenta a resistência insulínica, o estresse aumenta o cortisol, aumenta a resistência insulínica, e suplementação com cúrcuma, tem alguns estudos, com ômega 3, com berberim, mostrou vantagens que são incríveis dentro desse contexto de otimização metabólica e redução do fígado gorduroso. Beleza? Pessoal, falei que hoje era rápido, beleza? Então hoje era isso mesmo que a gente tinha para falar. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Patrícia tinha diabetes, conseguiu reverter. Olha, a Ana está falando que o sogro faleceu de fibrose sistêmica. Não é a mesma coisa. É diferente, muito diferente. Pessoal, é isso que a gente tinha falado sobre fígado gorduroso. Mais uma vez, muito feliz de estar aqui com vocês toda quarta-feira, 8h33, porque não é para comer. Aqui, ó, é esse aqui, ó. Hashtag. Opa. Não de 3 em 3. Essa é a nossa máxima, essa é aquilo que a gente prega. Por favor, os pacientes chegam para mim lá no meu consultório falando assim: porque me foi orientado a comer de 3 em 3 horas. Não é para comer de 3 em 3 horas. Não é para comer, a refeição, o café da manhã não é a refeição mais importante do dia. Se você precisa vencer doenças associadas ao metabolismo, inclusive a obesidade, você, por favor, não coma de 3 em 3 horas e, se possível, pule o café da manhã. Certo? Então é isso. Toda quarta-feira, 8h33, a gente tem encontro aqui. Coloque aí seu relógio para despertar, para você não esquecer. Vamos falar de doenças associadas ao metabolismo. Vamos falar também de obesidade, porque o que importa mesmo é a otimização metabólica para alcançar o sucesso, seja no tratamento, seja no tratamento de doenças do metabolismo, seja no emagrecimento. Ok? Saúde e paz. Até mais.